Amados irmãos e irmãs, eu quero, da mesma forma, saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? É muito bom estar aqui, ver o ministério do Pro Sertão, ver duas igrejas abertas, no caso da PIB aqui, da igreja do pastor Lars, igrejas que estão, de certa forma, apoiando esse movimento e esse ministério. E eu quero que você abra sua Bíblia nessa noite, no livro de Apocalipse, capítulo 5. E eu vou ler, não é um capítulo longo, eu vou ler todo o capítulo. Por gentileza, então, abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Apocalipse. A palavra do Senhor diz: Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Deus abençoe a palavra nesse capítulo 5 de Apocalipse. Não faz muito tempo nós atingimos 7 bilhões de habitantes nesse planeta. Praticamente 60% desse número vive na Ásia, especialmente na China e na Índia. E as maiores cidades do mundo estão, muitas delas com mais de 1 bilhão de habitantes. A água começa a rarear em alguns lugares, apesar do mundo, esse criado por Deus, ter 2/3 de água. O meio ambiente está comprometido por causa do próprio homem, agredido pelo próprio homem. E muitas vezes nós imaginamos que somos esse globo de tantas pessoas, mas muitas delas vivendo sozinhas. Como nós acabamos de ouvir por testemunhos que
que foram dados aqui nessa noite, nós temos povoados ainda sem a presença de Jesus. Nós temos esses grandes contrastes, e temos cidades imensas, onde não há espaço para as pessoas transitarem, e há pequenos povoados onde também não há acesso, nesse caso do próprio Evangelho. Só que nós vivemos aquilo que os sociólogos afirmam, que eles chamam de solidão cósmica. Muitas vezes nós estamos reunidos com muita gente, mas nos sentimos sozinhos. E vocês nessa conferência estabeleceram um tema que eu sei que veio da própria Juvep, e vocês em parceria com a Pro Sertão também abraçaram, que é essa mensagem do triunfo da mensagem da cruz que produz reconciliação. E eu queria propor nessa noite que nós, quem sabe, incluíssemos junto a esse tema o triunfo da reconciliação, ou o triunfo da mensagem da cruz, que traz reconciliação, mas também traz adoração dos povos de Deus. É essa mensagem que faz com que cada pessoa transformada pelo poder do Evangelho passe a adorar aquele que era, que é e sempre será. E algumas lições que eu queria compartilhar com você nessa noite. Uma delas é que o triunfo da mensagem da cruz deve nos levar a adorar aquele que é digno de abrir o livro. Nós estamos diante daquilo que João escreve, aquilo que ele recebe como visão na ilha de Pátimos. Ele escreve exatamente para aqueles cristãos na Ásia Menor que estavam sendo perseguidos, que precisavam receber uma mensagem de esperança, de vigor, e diz a palavra de Deus que algo maravilhoso acontece através da palavra que nós acabamos de ler, uma luz tão forte diante do trono que era impossível estar ali naquele lugar. E olhando um pouco mais, nós notamos que ao redor do trono estavam ali 4 seres, 24 anciãos, milhares de anjos. E diante desse trono também podia-se ver os quatro seres, ou os 4 Espíritos de Deus, e mais do que isso, há um grande coral que entoa um cântico ao Senhor. E eles adoram o leão da tribo de Judá. E eles adoram o único que é digno de abrir o livro, e de romper os selos, e de revelar o plano eterno de Deus. Mas algo surpreendente acontece quando olhamos mais perto desse leão da tribo de Judá. Nós não vemos aquilo que esperamos. Em vez de presenciarmos alguém dominador, um animal feroz, simbolizando um poderoso rei, diante disso nós vemos um cordeiro. E o texto sagrado diz que é um cordeiro que parecia ter sido morto. E esse cordeiro está em pé, e no centro do trono ele tem o direito legal de abrir o livro. E eu fico maravilhado porque aparentemente surgem 3 cenas. A primeira cena é que começa a existir uma adoração quase que repentina, imediata. E o livro não havia sido aberto ainda. E o cordeiro havia tomado o livro nas mãos, mas imediatamente surge a adoração. E há uma segunda cena em que mostra que a adoração era completa. Ela envolvia os seres, ela envolvia a emoção, ela envolvia a própria mente, o corpo. Era uma adoração completa. E a terceira cena nos mostra que o número de adoradores aumenta, e aumenta sucessivamente. No capítulo 4 de Apocalipse, surgem 4 seres, e depois os 24 anciãos se juntam, e depois aparecem dezenas e dezenas de milhares de anjos, e depois surgem milhões e milhões de anjos, para adorar aquele que está sentado no trono. Glória a Deus por isso. Será que faz algum sentido para você falar numa mensagem da cruz e falar em adoração? Faz todo sentido. Aquele que é alcançado pela mensagem da cruz
é instigado, é levado a adorar. Muitas pessoas, inadvertidamente, têm dito que missões é o fim último da igreja. E, na verdade, isso não é verdade. Nós existimos para adorar aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esses congressos e conferências, um dia eles se extinguirão, mas a adoração prosseguirá eternamente. Não haverá momento algum em que o Cordeiro de Deus não será honrado e glorificado. Mas enquanto existirem povoados, enquanto existirem lugares ainda não alcançados pelo Evangelho, seja aqui no sertão do Nordeste, seja em outras cidades desse país, ou em qualquer lugar do mundo, a obra missionária há de ser feita para que haja adoração. Salmo 67, versículos 3, 4 e 5 diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Eu fico às vezes preocupado porque em alguns momentos adoração e missões são termos distintos. Em algumas conferências missionárias se fala muito sobre povos não alcançados, ou regiões, ou povos rurais, mas não se fala de adoração. E às vezes estou frequentando, participando de um congresso de adoração, onde há louvor, onde há adoração, não se fala de missão. E eu queria lembrar a você nessa noite que o cristão transformado pelo poder da mensagem da cruz é um cristão que adora o Senhor. E no momento em que ele está arregaçando as mangas para ir, ele está adorando o Senhor, porque ele está sentado no trono. Tu és digno, diz o texto que lemos, de receber o louvor, e de abrir o livro, e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Será que podemos cantar esse cântico aqui nessa noite? O triunfo da mensagem da cruz, além disso, ele faz com que você faça parte integrante dessa missão, que é alcançar cada pessoa, aonde ela esteja. Veja o versículo 10 desse capítulo 5 que eu li para você. A palavra de Deus diz que o cântico entoado por milhares e milhares de anjos também dizia: Tu os constituísse reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Por favor, preste atenção, isso é parte do cântico. E como herdeiros da reforma, nós temos como uma doutrina central a doutrina do sacerdócio universal dos santos. E essa foi exatamente a linha divisória entre a igreja que existia e a igreja que nascia naqueles dias do século XVI. A ponto do Lutero, grande reformador, dizer naqueles dias: todos nós que fomos batizados somos pastores sem distinção. Foi Lutero quem disse isso. Todos nós que fomos batizados somos pastores sem distinção. E certamente todo o arcabouço da reforma, especialmente em relação a essa doutrina, estava firmado nas palavras de Pedro: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, irmãos, temos nos tornado muito mais uma igreja de ofícios do que uma igreja de vocações. Temos nos tornado, muitas vezes, estruturas muito bem delineadas, estruturadas, mas perdemos a nossa vocação como sacerdotes, que fomos escolhidos por aquele que um dia nos chamou pela mensagem da cruz. E nessa parte, muitas vezes,
a igreja aqui no Brasil tem sido uma igreja muito mais de espectadores do que protagonistas, pessoas que estão realmente lançando a mão à obra. Eu li certa vez de um escritor que dizia o seguinte: o púlpito se tornou um lugar sagrado, e com isso a congregação só recebe alimento e nunca aprende a se alimentar por si mesma. Nossa maior fonte de poder, dizia esse homem que escreveu esse livro, não é o púlpito, não é o púlpito, mas as vidas daqueles que estão sentados no auditório de uma igreja. E ele diz ainda, por causa disso, os bebês nunca crescem, os estudantes nunca se graduam e os soldados nunca vão para a luta, para a guerra. Mensagem da cruz, que produz reconciliação, ela gera esses sacerdotes, esse reino de sacerdotes que invadem os lugares ainda não alcançados. Irmãos, a igreja primitiva nunca enviou missionários, porque ela em essência era uma igreja em missão. Não era necessário realizar conferências, congressos, porque aquilo fazia parte do próprio DNA daquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos carismas, como vocês sabem ao ler as duas cartas. Mas Paulo diz, por favor, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem uma palavra, tem um salmo, cada um de vocês tem uma palavra de revelação, cada um tem uma língua, uma revelação, e tudo isso seja feito para a edificação da igreja. E o apóstolo Paulo faz questão de reforçar, cada um. E quantas vezes como igreja ainda nós não percebemos que Deus está nos chamando como essa geração de sacerdotes. Eu conheço igrejas que não colocam mais o nome do pregador de domingo à noite ou de domingo de manhã, especialmente como é uma igreja grande, com mais de um pastor, porque não quer correr o risco da audiência crescer ou diminuir por causa do nome daquela pessoa. Nós nos tornamos, e estamos nos tornando cada vez mais, essa geração de pessoas que estão em busca de alguém para ouvir. E o que para mim parece, quando leio essa passagem, esse lindo cântico, é que essa mensagem da cruz nos convoca a todos para adorar o Senhor como sacerdotes. E nós somos essa igreja quando nós servimos cada povo, cada povoado, cada zona rural onde nós estamos indo. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Será que podemos cantar esse cântico nessa noite? É incrível imaginar que em algumas nações onde existe séria perseguição ao Evangelho, eles vivem essa realidade com muito mais facilidade do que nós. Em certas regiões do mundo onde irmãos seus, irmãs suas estão sendo perseguidas, onde casas estão sendo queimadas, onde pastores estão sendo presos, parece que há uma mobilização do Espírito Santo de Deus. Ele levanta esses sacerdotes e ele realmente capacita essas pessoas, e elas vão em todos os lugares. Eu nunca esqueço que, algum tempo atrás, conversando com um pastor que é chinês e que serve dentro daquele país, ele me dizia, e eu perguntei a ele, como é que vocês têm feito com o trabalho da evangelização? E ele dizia para mim, olha, nós reunimos alguns jovens na igreja, damos um lanche e eles vão. Eu não entendi, falei, mas vão para onde? Eles vão pregar. E muitos deles nem voltam mais. E isso é igreja, ele falou. A igreja vem, os jovens vêm, e damos alguma coisa para eles se alimentarem, depois eles saem. E não temos mais notícias, porque eles vão para os lugares falar do amor de Deus. Irmãos, há lugares onde missionários brasileiros estão servindo, especialmente fora do Brasil, onde pessoas precisam ser batizadas, porque já confessaram a Jesus como Senhor, mas não há a mínima possibilidade, porque esses mesmos missionários
não são qualificados, autorizados a realizar o batismo dessas pessoas. Em 1986, quando eu realizei a primeira conferência missionária na igreja que eu pastoreava em São Paulo, logo depois um casal se levantou e foi para a Espanha, num povoado no sul da Espanha, perto ali da região de Andaluzia. E logo depois ele me escreve e diz assim: pastor, temos convertidos, o que eu faço? Ele médico. E eu disse: por favor, batize-os. Eu estou dando a palavra, você vai e batiza essas pessoas. Depois de algum tempo chegaram fotografias, e eu coloquei aquelas fotografias logo na entrada da igreja, num mural que nós tínhamos, e nós não sabíamos bem o que era missões, era começo, nós estávamos aprendendo muitas coisas. E algumas pessoas me procuraram e diziam assim: pastor, como é que esse jovem médico está batizando gente lá? Eu falei: porque ele faz parte dessa geração de sacerdotes que Deus levantou e está levantando e irá levantar nesse país para alcançar as nações. Meus irmãos, se nós não tivermos essa percepção de romper com algumas coisas, nós não completaremos a tarefa. Terceira coisa que eu quero falar com você é que o triunfo da mensagem da cruz nos leva a buscar a reconciliação em cada grupo, esteja ele onde estiver. Versículo 9 desse capítulo 5: pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nesse momento, agora, 9:19 dessa noite, existem milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas procurando Deus, tentando encontrar. Como diz o profeta, apalpando paredes como cegos. Muitos centros de umbanda e candomblé abertos nessa noite. E as pessoas recebendo todo tipo de passe e todo tipo de interferência do diabo. Nessa noite, milhares e milhares de jovens estão à semelhança daquilo que vimos nesse vídeo fantástico da Sociedade Bíblica, cheirando, buscando satisfação nas drogas, na prostituição. Mas o pior de tudo é que nessa noite existem homens e mulheres tentando encontrar Deus, mas não sabem como. E para eles então um guru, um homem, uma mulher que aparece, essa pessoa será a possível salvação. O triunfo da mensagem da cruz, ele leva cada um de nós a buscar e a promover essa reconciliação de toda a tribo, língua, povo e nação. Como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Certamente, o grande desafio de vocês aqui no Piauí é alcançar cada região, cada povoado. E eu tive o privilégio de algumas vezes vir para cá e para o Maranhão e entrar numa dessas regiões. Fiz isso algumas vezes. E exatamente aquilo que eu ouvi falar: muitos vão, mas depois eles ficam sozinhos. E meus irmãos, a tarefa é grande aqui. A tarefa é grande no sul, porque as cidades são imensas. E eu quero deixar claro que estar numa cidade urbana com milhões e milhões de pessoas é uma tarefa extremamente complicada. Os desafios são grandes aqui, em várias partes do Brasil. A única coisa que eu sei é que nesse cântico, nesse momento de adoração, quando João recebe essa palavra sobrenatural do Espírito Santo que vem a ele tem plena consciência de que essa reconciliação precisaria alcançar todos os povos da terra. Muitos podem estar perguntando: mas Oswaldo, o que quer dizer isso? Quer dizer exatamente isso que eu estou falando para você. É que cada grupo étnico-linguístico
que alguns dizem que são 12, 13, 14 mil povos. Não vamos fechar esse número nunca. Esses povos precisam ser alcançados. Estejam eles aqui no sertão do Piauí, estejam eles fora daqui. Grande parte dessa obra foi feita. As últimas informações é que mais de 7 mil povos têm já presença evangélica. Quem sabe a notícia mais triste é que mais de 80% dos missionários, especialmente transculturais, servem em regiões cristianizadas. Essa é a nota triste. Da mesma forma que existem igrejas próximas umas das outras. E isso não é, às vezes, a melhor saída para alcançar um lugar. Da mesma forma, missionários estão indo para regiões onde, de alguma maneira, já se sabe quem é Jesus. Isso inquieta o meu coração. Inquieta o meu coração porque a reconciliação de alguns povos ainda não pode ser feita. E essa mobilização da igreja aqui do sertão, escutem por gentileza o que eu vou lhes dizer, ela vai alcançar não só esse lugar, vocês invadirão esses lugares, vocês farão que Jesus seja conhecido nesse sertão, mas muitos sairão daqui para abençoar outros povos da terra. Esse trabalho não se estancará nesse lugar. A palavra de Deus é muito clara. Esse lugar será abençoado e continuará sendo abençoado para vocês abençoarem outros. O Espírito Santo de Deus é aquele que age, que faz com que as pessoas sejam transformadas. A palavra do pastor Andrade nessa noite é um testemunho eloquente do que eu acabei de dizer. Que faz com que um jovem, num lugar tão distante, seja alcançado. Transformado pelo poder da mensagem da cruz. E esse homem então diz, não importa quantas pessoas restem aqui, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Eu fui lavado por esse sangue. E então esse homem então é investido, começa a pastorear, mas a palavra que vem da parte de Deus ao meu coração é exatamente essa, é que essas pessoas são elas que vão ser usadas por Deus para abençoar todas as etnias da terra. Existe uma frase emblemática que eu escuto já há anos e anos. Por que nós temos que enviar missionários se temos tanto que fazer aqui? Irmãos, essa frase, ela existe no mundo inteiro. Eu lembro que no início da década de 90 eu fui estagiar numa igreja missionária num outro país. Eu fiquei lá quase um ano. Esses irmãos faziam missões há muitos anos. E eu ia em todas as reuniões do Conselho de Missões, sentava lá com a Cilei, com a minha esposa. E eu só estava esperando a hora que essa pergunta fosse aparecer. Era uma cidade urbana, com todos os problemas de uma cidade urbana. E numa bela noite, estamos sentados ali, e havia um membro do Conselho de Missões, o senhor de idade, levantou a mão e falou assim: Deus está esperando que essa igreja envie missionários para a China. E de repente uma outra irmã do outro lado levanta a mão e diz assim: meu irmão, Deus quer que o evangelho seja pregado aqui nessa cidade, porque há drogados aqui. E eu olhei para minha esposa e falei: tudo igual. E isso só vem, de certa maneira, fortalecer o meu coração, e quero que fortaleça o seu coração, de que essa obra é feita de forma simultânea. Nós não temos o direito, irmãos, não temos o direito de circunscrevermos essa mensagem em alguns limites. Paulo diz: eu sempre fiz questão de pregar o evangelho onde ele ainda não era conhecido. E alguns estudiosos dizem que Paulo, de certa maneira, pensava em círculos. E ele pensava nesse evangelho alcançando cidades como que uma pedra que você joga num lago e ela vai abrindo círculos. E ele pensava dessa maneira: essa cidade é alcançada, mas ela vai abrindo para outros lugares. Eu quero que você aqueça o seu coração nessa noite, pensando nesse estado do Piauí como uma pedra que é lançada, como um evangelho que é lançado, mas ele vai reverberando essa mensagem até os lugares que Deus quiser
quiser que essa mensagem alcance. Como que eu posso cantar esse cântico para o Cordeiro, quando ele diz que ele comprou gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação? Quando nós deixaremos de ser cristãos locais e teremos os nossos olhos postos diante do Cordeiro, dizendo: Senhor, eu quero ter os meus olhos abertos para enxergar os povos que estão aqui no meu estado, mas os povos que estão além também. Eu quero terminar minha palavra nessa noite dizendo mais uma coisa só. É que o triunfo da mensagem da cruz, ele precisa fazer uma coisa na sua vida. Você tem que fazer com que você cante esse cântico, mas que você faça desse cântico algo da sua própria vida. Só para você relembrar, quando João recebe a palavra profética na ilha de Pátimos, ele registra no capítulo 1, no verso 3 de Apocalipse. Preste atenção: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Incrível isso. E depois ele vai dizer que aquele era o próprio Jesus, alguém semelhante ao Filho do Homem. A cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos eram como chamas de fogo, os pés como bronze numa fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Esse era o Cordeiro de Deus falando a esse homem, João. E quando vi de João, eu caí aos seus pés como morto. E ele diz então, a palavra que veio do Espírito de Jesus diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre. João, escreva as coisas que você viu, tanto as presentes como aquelas que acontecerão. Uma coisa é nós lermos esse texto e nos deslumbrarmos com as situações que são inerentes a ele, com o cântico, com os anjos, com milhares e milhões de anjos cantando: ao Cordeiro de Deus pertence a honra, o louvor, a glória. Uma coisa totalmente diferente é você abraçar isso como um seu cântico. Uma coisa totalmente distinta é você entender que isso aqui é feito para a igreja. Aquele que tem o cabelo branco como a neve, os olhos como chama. É esse Jesus que escreve isso. É esse Jesus que fala à sua igreja: eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Escreve isso, João. Tu és digno de receber o livro. Tu és digno de abrir os selos, porque tu foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus gente de todo lugar, do Piauí, das cidades aqui vizinhas, dos povoados. É esse Jesus que quer que você cante, que você entoe esse lindo cântico. É esse Jesus que quer mover o seu coração, aquecer a sua alma, fortalecer o seu interior, permitir que a esperança seja renovada, que o seu coração seja aquecido nessa noite, que as lutas, que as desavenças, que as falsas esperanças caiam por terra, e que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração nessa noite. Digno é o Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória e o poder. E toda a igreja diga amém. Amém. Deus seja louvado.